Iniciamos agora o nosso estudo desta gostosa noite do dia 15 de setembro de 2014, tendo como base o livro Candeias na Noite Escura, obra escrita por Hermínio Correia de Miranda, sob o pseudônimo de João Marcos. Hoje falaremos sobre o capítulo 14º, que tem como tema Espíritos Madrugadores. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, queremos deixar um carinhoso abraço aos nossos amigos que estão na sala, Clair, de São Pedro do Sul, lá do Rio Grande do Sul, Cleusa de Leiria, Portugal, a Clorineide de Feira de Santana, da Bahia, o Daniel Janque de Curitiba, Ivani de Caldas, Minas Gerais, Ludmila do Rio de Janeiro, capital, Miriam, querida amiga de Porto Alegre, Marcilene de Coronel Fabriciano, nas Minas Gerais, cidade do Vale do Aço, Maria Antonieta de Botucatu, São Paulo, seja bem-vinda, Meire de Juscelino Presidente, que está sempre, de Presidente Juscelino, né, Meire? Que está sempre conosco, a Rai, uma das mais novas amigas que temos o prazer de conviver com ela, e ela reside em Manágua, na Nicarágua, a Rita de Juiz de Fora, Tânia, querida amadinha de Vila Velha, Vera Lúcia Schmidt, não sabemos a cidade, mas vamos descobrir, e a Vilma Dias Costa, da querida cidade de Poços de Caldas. Mandamos também abraços a todos os nossos companheiros que nos ouvem em gravação da Rádio Brasil Espírita, de Maceió, Alagoas. Vamos iniciar? Bora lá, gente! Muito bem. Esse capítulo, o nosso Hermínio nos traz algumas coisas para análise e reflexão profunda. E assim ele inicia o bate-papo conosco, seus leitores. Não o poder de recordar, sim, o poder de esquecer constitui uma das condições necessárias à nossa existência. São essas as palavras iniciais de O Nazareno, do eminente escritor Scholem Asch. Admirável essa intuição dos poetas, escritores, músicos, artistas em geral. Aqui vemos um autor formado na melhor tradição judaica definir de maneira tão elegante e precisa o esquecimento que desce sobre o nosso espírito quando reencarnamos. Realmente, para o espírito que precisa recompor a sua vida e retomar o seu caminho evolutivo, o esquecimento é condição necessária, indispensável mesmo. Olha que interessante. Em um parágrafo que não tem mais do que 12 linhas, Hermínio já nos traz reflexões que temos que parar para analisá-las e também para que possamos compreender melhor as orientações e instruções da doutrina espírita, no dizer de nosso querido Emmanuel, educador e evangelizador por excelência. Ele a trata com muito carinho como a religião dos espíritos. Não o poder de recordar. Sim, o poder de esquecer constitui uma das condições necessárias à nossa existência. Complementando o pensamento do autor judaico, do escritor Scholem Asch, Hermínio nos diz: para o espírito que precisa recompor a sua vida e retomar o seu caminho evolutivo,
o esquecimento é condição necessária, indispensável mesmo. Vamos analisar? Hermínio aqui está nos falando de 3 itens de máxima importância na nossa condução de vida. Ele nos recorda, sem querer ser paradoxo, que temos necessidade do esquecimento do passado. Mas ele também fala com todas as letras em maiúsculo, nos recordando da necessidade da reencarnação. E vem de leve tocar na lei do progresso, evolução. Por que nós falamos lei do progresso? Porque, por incrível que pareça, nós entendemos que não existe nas obras kardecianas esta chamada lei de evolução. Não como lei natural. Existe sim como lei da natureza. Ou seja, tudo progride. Mas quando nós falamos de leis naturais, nós temos que entender que as leis naturais foram criadas por Deus para conduzir os homens, ou melhor, para que os homens saibam como conduzir-se diante da vida. E evolução, ela não é feita somente com a lei do progresso. Tantas outras leis naturais compõem a jornada evolutiva. Afinal de contas, em O Livro dos Espíritos, estão lá como leis naturais muitas: reprodução, conservação, destruição, progresso, justiça e caridade. E esse conjunto de leis naturais é que nos permite trilharmos o caminho evolutivo, compondo desde o instante de nossa criação, como princípio inteligente, o nosso psiquismo. E a evolução, ela é, vamos dizer assim, quase que infinita, a partir do instante em que somos criados. Na composição desta evolução, que é uma lei da natureza, vamos, no decorrer da nossa jornada, e entendemos que o tempo não é pequeno para que entendamos o que hoje já conseguimos entender, porque André Luiz, no livro no Evolução em Dois Mundos, diz com propriedade que desde o momento em que iniciamos a nossa caminhada como mônada celeste até os dias de hoje, e quando ele trouxe esse recado, já se passaram 100 anos, mais ou menos, com certeza 70, ele nos diz que desde o instante em que iniciamos a jornada como mônada celeste, ou seja, princípio inteligente, até os dias atuais, o tempo demandado para que nós estivéssemos aqui hoje nos manifestando, tanto no plano da matéria quanto no plano do espírito, aproximadamente 15 milhões de anos. E aí nós queremos entender tudo isso abruptamente. Não é fácil. Mas, como o próprio Mestre Jesus nos deixou, não vos prometo facilidades. E vamos entender um pouquinho mais no decorrer dos nossos estudos. Quero lembrar a todos que estão na sala que podem ir postando na área de texto comentários, perguntas, dúvidas, porque isso é que nos faz crescer, debatendo, conversando, dialogando,
E através desse diálogo, debate, conversa, se faz em nós um entendimento maior. A Ivani comenta o seguinte: sem o esquecimento não conseguiríamos evoluir e ficaríamos presos a ocorrências de outras encarnações. Concordo contigo, querida amiga Ivani. No entanto, não existe possibilidade de nós não evoluirmos, porque veja bem, 1 milímetro só que venhamos a melhorar, em qualquer que seja das reencarnações que tivemos a oportunidade de nos manifestarmos no plano físico, isso chama-se evolução. Nós podemos até não progredirmos intelectualmente, mas alguma coisa nos é permitido, o progresso moral. E a recíproca é verdadeira. Existem pessoas que não evoluem moralmente, mas dão saltos enormes intelectualmente. E assim, nós vamos fazendo cumprir em nós todas as leis naturais, lógico, sob o domínio das leis da natureza. E uma das leis da natureza de maior importância para o nosso entendimento é a lei de reencarnação. Quero lembrar que Kardec não cita a lei de reencarnação nas obras que normalmente nós estudamos. Lá, ele diz que reencarnação é um dogma. Mas, no entanto, ele faz um comentário na Revista Espírita de que o dogma só pode existir depois da lei, jamais antes dela. Mas ele deixa bem claro que reencarnação, entendida como lei, é uma lei da natureza, porque ela não está restrita aos homens. A partir do instante em que o espírito nasce, nossa, Arnaldo, o que é isso? O espírito nasce? Eu acredito que sim. Olha, isso não está escrito em lugar nenhum das obras de Kardec. Mas é a minha interpretação pessoal. E quero ver na área de texto a discordância disso também, para que possamos debater. A Elvira está chegando, nos desejando boa noite. Boa noite a você também, Elvira. Muita paz, muita luz. Você não vai sumir de repente. Se você sumir de repente, concentre-se e faça um belo desdobramento, tá bom? E vai estar aqui conosco, em desdobramento. Olha só, estávamos falando a respeito da reencarnação. E aí citamos que o espírito nasce. O que vocês acham? Vamos conversar a respeito? O espírito é criado ou ele é nascido? Gente, isso dá polêmica, mas fazer o quê, né? Não vi nenhuma resposta ainda. Estão me ouvindo? Acho que eu estou com problema de som. Nascidos de Deus. Ah, Ludmila. Você quer dar um nó na minha cabeça, né, Ludmila? Deus é o Criador. Concorda? A Clay diz que a princípio foi criado. Sim, Deus é o Criador. Então a pergunta é a seguinte: o espírito é criado ou o espírito é nascido? A Clay complementa: a princípio foi criado e depois nasce a cada reencarnação. Tá melhorando, Clay. Gente, vamos analisar o seguinte, olha só. No Livro dos Espíritos está escrito que nós somos criados simples e ignorantes. Nas obras de André Luiz,
nos é falado que nós evoluímos em grupos. E olha que interessante. Primeiro, lá no período aonde a mônada celeste habita, né? Ou se desenvolve e se manifesta, são grupos ou colônias de princípios inteligentes que começam a trilhar a jornada evolutiva. Jorge Andréa nos fala no princípio psicologia, no livro Psicologia Espírita, que é lá atrás que alguns princípios inteligentes recebem influências passivas, se definindo para a caminhada evolutiva dentro da linha do gênero masculino, por isso ativa, e tantos outros espíritos, e bem dosado isso, recebe influências passivas e define-se naquele momento que a sua caminhada evolutiva se dará no gênero feminino. Muito bem. Ainda é princípio inteligente, não é assim? Concordam comigo? Esse princípio inteligente começa a ser trabalhado no reino mineral, ok? Dorme no mineral, desperta no vegetal, sonha no animal e passa a ter vida com pensamentos ininterruptos na fase hominal. Então vamos lá. Recapitulando. Deus criou o princípio inteligente ou o espírito pronto? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Vamos lá. Nasceu um pequerrucho, seja um menino ou uma menina. Mas até ele ter condições de expressar-se por conta própria, mesmo diante da lei dos homens, ele somente é responsável por si mesmo após completar a maioridade. Não é assim? Eu, Arnaldo, entendo que Deus cria o princípio inteligente. Aí tem todo o período de gestação desse princípio inteligente para que ele lá na frente venha nascer como espírito. E na verdade nós começamos a nos tornar, enquanto princípio inteligente, espírito, ou seja, somos princípio inteligente. Vamos chegar na condição de espírito a partir do instante em que temos rudimentos de pensamentos. Já temos obras aí para estudo a respeito de que os animais têm alma. Não é um termo adequado para a doutrina espírita, né? Porque é dito no livro dos Espíritos que alma é o espírito encarnado. Muito bem. O animal podemos considerar como um espírito encarnado com rudimentos de sentimento de amor, porque os animais amam os seus filhotes. Tem animais que, quando se acasalam de verdade, vivem uma vida inteira como parceiros e não se separam. Ah, começamos a entender aí então essa situação, não é? Muito bem. Considerando esta situação, Clorineide, o espírito se encarna na fase de homem, mas e os animais? Não encarnam? Não reencarnam? Esse assunto
às vezes nem sempre é tratado na doutrina espírita com o respeito e a seriedade que merece. Mas pega as obras de Kardec, tem lá histórias e mais histórias a respeito de manifestação até de animais. Não é? Raê, o animal não vai reencarnar como homem. Conforme o livro dos Espíritos, existe uma fase entre a fase animal e a fase hominal, que são os espíritos elementares. Eu não me recordo agora qual a pergunta, mas depois eu te envio por e-mail. Mas alguém da sala aí, com certeza, vai comentar a respeito, não é? São os espíritos que são comandados para trabalharem as condições climáticas, as florestas e tantas outras situações. Kardec não falou muito a respeito disso, mesmo porque não havia tempo e nem era momento de trazer esse conhecimento há 160 anos atrás aproximadamente. Mas está lá no Livro dos Espíritos. Então existe uma pré-fase de hominal e uma pós-fase de animal com rudimentos de comunicação, de sentimentos. E vai por aí. Mas, vamos retomar o tema e fica aberto para debates a qualquer momento que vocês quiserem, né? Eu, Arnaldo, não acredito que Deus cria o espírito pronto. Na jornada evolutiva, como no dizer de Leon Denis, dorme no mineral, desperta no vegetal, sonha no animal e vive no homem. Tem todo esse caminho evolucional que o princípio inteligente tem que percorrer para que venha a se tornar espírito, ou seja, que seja individualidade. E aí, animando diversas personalidades no decorrer da longa fieira das reencarnações, das vidas sucessivas, das pluralidades das existências, é que ele vai criando o seu psiquismo com as personalidades, construindo a individualidade no decorrer do tempo. Mas fica a pergunta: é criado ou é nascido? Cada um pode chegar à sua própria conclusão. Vamos lá então. Esquecimento do passado. Pergunta 392 de O Livro dos Espíritos. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? A resposta dos amigos espirituais. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. E poderíamos complementar com a sua magnífica misericórdia. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Geralmente quando estamos no escuro. E já aconteceu isso muito conosco, né? Ao levantarmos ou ao acordarmos, se alguém abre a janela antes de nós estarmos acordados e entra raios solares diretos no ambiente, a gente abre os olhos e fica ofuscado e não enxerga nada. Ou até mesmo quando nós saímos de um ambiente escuro para um ambiente claro, essa ofuscação já ocorre. Estávamos recordando agora, eu gosto muito de Fórmula 1, e tem uma das corridas da Fórmula 1 que o carro entra num túnel. Exatamente, Elvira. Não suportaríamos ver tudo, toda a nossa sombra, né?
E nessa corrida da Fórmula 1, tinha um piloto, se eu não me engano, um francês, e o Ayrton Senna depois comentou também, que eles tinham uma técnica para passar naquele túnel. Quando estava se aproximando do túnel, fechava um olho e só ficava com Mônaco, é isso mesmo, só ficava com um aberto. Quando saía do túnel, fechava o olho que estava aberto e abria o que estava fechado, exatamente para fugir dessa condição de estar ofuscado e não enxergar nada na frente. E ainda complementam os amigos espirituais. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Por que é mais senhor de si? Bom, imaginem o senhor Arnaldo Ramos de Oliveira, que chique, hein, senhor? Lembrando de suas reencarnações como senhor de terra, dono de escravos, né? Ou ia ficar mais metido do que eu sou, como diz o bom mineiro, ou eu ia querer ser avestruz, enfiar a cabeça num buraco e não enxergar ninguém que eu tivesse prejudicado no passado. Vocês não acham? Senhor feudal, que bom, né, Miriam? Eu ia estar lá naquele castelo de Leiria, vizinho da nossa Cleusa. Olha, Clair, disse que ia pedir um chicote na hora para mim, Clair. Meu Deus. O Rovério comenta assim: se soubéssemos o mal que aquele ser querido possivelmente nos fez, ou o mal que fizemos a ele, seríamos incapazes de conviver uns com os outros. E não atenderíamos a mensagem de Cristo quando ele diz: amai os vossos inimigos, porque amar os amigos, até os hipócritas assim o fazem. Não é, Robério? Quando há o esquecimento, nós nos tornamos mais senhor de si, é exatamente nessa condição, principalmente para não nos sentirmos humilhados ou irados, revoltados, descobrir no meu irmão um inimigo do passado, eu iria querer retomar a briga. Ou ele descobrir no meu irmão, e não estou dizendo aqui irmão de sangue, estou dizendo irmão em humanidade, alguém que apesar da minha intolerância, da minha impertinência, passou a vida toda me perdoando, me amando, eu me sentiria constrangido, até mesmo de me dirigir a ele. E essa é a função do esquecimento, nos dar condições para que possamos retomar nossas vidas sem carregar conosco por um tempo que poderia ser considerado uma eternidade, entre aspas, a culpa, que nos permite trabalharmos em nós o remorso, a fim de que venhamos, em tempo determinado e no tempo certo, entender a nossa necessidade do reajuste, da reabilitação nossa e de todos aqueles que nos rodeiam. A Claire está dizendo que possivelmente ela era uma escrava. Claire, que bom que você está conosco. Eu vou aproveitar esse gancho e lembrar uma historinha do Chico Xavier. Não me leve a mal, tá? Você me provocou. Diz que uma vez uma senhora se aproximou dele e disse assim: Chico, eu tenho certeza que eu sou a reencarnação de Maria Antonieta. O que você acha? Aí o Chico disse assim: provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas por que, Chico? Você concorda? Concordo. Sabe por quê, minha irmã? Todas as escravas e lavadeiras da época de Maria Antonieta já estão no céu. Agora entendi, Clara, você é escrava rebelde, então você não poderia estar no céu mesmo, não. Ainda tem que ficar aqui mais um cadiquinho conosco, não é? Muito bem. Olha que interessante a respeito do esquecimento do passado.
é dito bem claro que o espírito escolhe provas análogas às que não soube aproveitar. Isto tem como finalidade reabilitar-se, harmonizar-se com as leis naturais e divinas. Ou então ele escolhe as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Aqui, Ivani, eu acho que fica bem clara aquela situação de que é impossível para a criatura reencarnada não evoluir, nem que seja só 1 milímetro em cada reencarnação. O Robério ainda nos auxilia, nos dizendo assim: ao lembrar o mal que praticamos, poderíamos estagnar no quesito desenvolvimento, pois assim a culpa seria do nosso algoz. Eu acho que é isso que você quis dizer, né, Roberto? Muito bem, é o seguinte, Roberto. Na verdade, você não está errado. Nós somos campeões, meu querido. Campeões. E já que vivemos no Brasil, eu diria que nós somos pentacampeões de reclamação, de adorar, jogar nas costas dos outros tudo aquilo que deu errado. Conhecemos um expositor espírita, e vocês conhecem também o nosso querido André Sobreiro. Eu acho fantástico quando ele termina um trabalho e a gente pode conversar. Aí eu digo assim para ele: André, foi maravilhoso. Ele vira para mim e fala assim: pois é, o trabalho de Jesus é sempre maravilhoso e deu tudo certo. Aí uma vez eu, para cutucar ele, né? Quem já me conhece sabe que eu adoro cutucar, né, Clair? Eu disse para ele assim: André, cara, faltou alguma coisa. Dessa vez não foi maravilhoso. Aí ele me disse assim: pois é, dessa vez o trabalho foi meu, Arnaldo. Então é isso. Roberto, apesar de sermos pentacampeões da reclamação, já estamos começando a entender que quando temos uma boa orientação e vem um pensamento maravilhoso, fabuloso, fantástico que nos auxilia em tudo, temos que dar créditos ao nosso protetor, amigo fiel, que não nos abandona, desde que nós não o afastemos com as nossas atitudes anticristãs, antidoutrinárias, né? Anti-vivência em sociedade e vai por aí afora. É tanto anti, né, que às vezes tem um momento em que o nosso protetor diz assim: bom, agora eu vou deixar ele por conta própria. Aí a gente se desespera, né, Roberto? Pede ajuda para os universitários, para os colegas de trabalho e não consegue chegar a lugar nenhum. Mas num determinado momento, nossas preocupações se tornam com preocupações que querem ver as coisas do céu. E deixando de vivermos em ansiedade e na ansiedade, as nossas opções começam a serem melhores para as nossas vidas, para as vidas daqueles que fazem a caminhada evolutiva juntamente conosco, ao nosso redor, ao nosso entorno. Necessidade da reencarnação. Agora vai ficar bom. Muita coisa boa para entender nesta necessidade da reencarnação. Aliás, é um tema que, por obrigatoriedade, para aquele que gosta de cumprir o seu dever, como espírita principalmente, que deveria ser tocado, falado, debatido
dioturnamente, porque a reencarnação é a base, a pedra de sustentação da doutrina espírita. É através dela que nós entendemos a justiça das aflições. É pensando nela e com ela que nós vamos nos interiorizando e tendo a percepção clara de que essas aflições são ou fazem parte da reencarnação atual, ou então são e fazem parte das reencarnações anteriores. Via de regra, não costumamos fugir das duas situações. Afinal de contas, pela nossa ainda ignorância em relação às leis divinas, muito erramos. E muito já erramos quando nos cristalizamos no mal em reencarnações que precedem, nesta noite longa, milênios. Mas a boa doutrina vem nos dizer assim: entenda que o tempo de religião que salva não existe mais. Mas o tempo de aceitar Jesus só pelos lábios não existe mais. E Jesus foi muito claro quando ele fez o seguinte comentário: raça de víboras, me honram com os lábios, mas não aceita as revelações divinas que eu trago. Olá, Ana, que bom que está conosco. Seja bem-vinda, querida amiga. Maria Fernanda Lopes, alegra-nos sua presença. Receba o mais fraterno abraço de todos que estão na sala. Ok. Pergunta 166 de O Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Olha só. Findou a reencarnação. Morremos. Desencarnar é outra coisa. Podemos até falar a respeito em outro momento. Já falamos a respeito disso. Tem muito espírita morrendo, mas não consegue desencarnar, que é desapegar-se das coisas da matéria. Preocupações com parentes, filhos, pai, mãe, preocupações com as empresas, com o trabalho profissional, aí morre. A morte é do corpo físico. Mas como o espírito não se desapega, né? Ele não desencarna. Mas tudo bem. Então estamos no período em que, em retornando à pátria espiritual, a verdadeira pátria, diga-se de passagem, vivenciamos aquele período de estarmos na erradicidade. Precisamos dar sequência na caminhada evolutiva. E aí a misericórdia divina nos permite uma nova reencarnação. Não é? Voltamos, via de regra, a conviver com os mesmos que estamos jornadeando desde há longo tempo, porque a nossa evolução se dá em grupo, não mais em grupo como do princípio inteligente, mas em grupo de individualidades. E aí retornamos à vivência com almas queridas e almas não tão queridas assim, para não dizer inimigos, aos quais alguns deles deixamos no plano espiritual. E que se não entendermos a mensagem de Jesus, vá e não peques mais, ou seja, vá e não cometas mais erros, eles com certeza nos trarão dissabores, às vezes
inenarráveis através de uma abrupta obsessão. E Kardec cutuca mais um pouco. Eu adoro Kardec, né? É exatamente porque ele vai cutucando. E como eu gosto de cutucar também, então me sinto em casa lendo Kardec. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Clorineide, já vou comentar a sua colocação, ok? A resposta vem clara. Vamos ler a pergunta de novo para entendermos bem? Como realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ora, evoluímos também no plano espiritual, na erraticidade. Mas a evolução só se complementa quando saímos da teoria e partimos para a prática. No popular é botar a mão na massa. Isso é reencarnar. Mas é botar a mão na massa mesmo. Ainda ontem, conversando com uma pessoa querida que esteve aqui em casa, ela nos lembrou um adágio espírita que diz assim: nós somos construtores do nosso destino. Dentro do princípio de causa e efeito, eu falei, opa, espera aí. Não, 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 não. Não concordo contigo. Eu não estou nessa condição de construir o meu destino. Eu posso, no máximo, ser o pedreiro, meia colher, como a gente fala aqui, que é aquele pedreiro que saiu da faixa de ajudante e está iniciando a assentar tijolo, levantar parede, então é meia colher, né? Como diz. E tem muita gente, é exatamente, Ludmila, coadjuvante, iniciante. Tem muita gente que se acredita como verdadeiro construtor. E olha, não vai aqui nenhuma crítica aos amigos engenheiros, e eu tenho como esposa uma engenheira. Engenheiro não gosta muito de botar a mão na massa, não. Ele gosta só de teorizar. Então, gente, vamos descer do tijolinho e parar de fazer discurso? Nós somos mal pedreiros da nossa construção. Necessitamos muito, mas é muito mesmo, do amparo amigo do nosso protetor, dos amigos espirituais que nos acolhem de braços abertos, quando do nosso planejamento para retorno à lide no plano da matéria. Pois é, Claire. Então, é bom sabermos que nós somos ajudantes, né? E que já que não sabe fazer a massa, nós temos que pegar a massa que outro fez, que é o planejamento, colocar no carrinho e sair empurrando o carrinho, né? Nós temos que ter cuidado com esses adágios espíritas que nós ouvimos muito. Olha, meus queridos irmãos, nós somos construtores dos nossos destinos. Olha, eu penso assim, tá? A minha opinião, não é achismo. É análise profunda de mim para comigo mesmo. Nós não somos construtores de nada. Não é? O que nós sabemos construir de verdade? Nós não conseguimos planejar nem 5 anos da nossa vida. Quando nós começamos a planejar algo na nossa vida e começam a entrar os detalhes, a gente se perde nos detalhes. Aí alguém nos fala assim, olha, Arnaldo, você vai fazer um planejamento? Vou. Então tá bom.
A primeira coisa que você tem que fazer é definir uma meta, mas uma meta que seja mensurável, não é? Algo que não seja mensurável deixa de ser meta. A partir do instante em que você definiu a meta mensurável, você tem como começar a entender que a meta, uma só, não te leva a lugar nenhum, porque você sempre tem que ter dois planos, como qualquer bom piloto de aeronave. Ele tem que conhecer o plano de voo, mas ele tem que saber também o plano de alteração de voo, para que ele não venha fazer com que a aeronave sofra um terrível acidente. Então, na realidade, nós não podemos ficar em uma meta, nós temos que ter diversas metas, e o conjunto dessas metas formarão o objetivo final. Quando a gente começa a traçar metas, que vem os detalhes, a gente se perde, o planejamento não sai. Aí tem gente achando que é construtor do destino. Tem gente achando que faz o planejamento da reencarnação. Eu me lembro de um comercial da TV que fala assim, upa lelê, né? Mas, já que catamos, sigamos. Simplício, tudo muda de repente porque nós vamos tendo melhores opções de escolha. Quando queremos, não é? Porque se não quisermos, não há opção nenhuma. Aí nós vamos tomando decisões por impulso. Normalmente, todo o impulso que nos move a uma decisão, a decisão é errada. Ah, a subpergunta B da pergunta 166, Kardec cutuca mais um cadiquinho. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Gente, eu vou fazer um comentário aqui que é terrível. Eu conheço uma casa espírita aqui em Santa Rita do Sapucaí, tem quase 70 anos de existência. Não há grupo de estudos. Lá só existe fenômenos. E eles acham maravilhoso, né? E com certeza, eu já pude observar um animismo terrível. Não que o animismo seja ruim. Ele é bom, mesmo porque, no dizer de Hermínio Correia Miranda, não existe comunicação mediúnica. Porque toda comunicação de um espírito desencarnado necessita da colaboração do médium, da alma, que é o espírito encarnado, que é onde ocorre a derivação da ânima. Então, o animismo está presente em todas as comunicações mediúnicas. E ele nos lembra, nos recorda, nos orienta que nós não deveríamos falar comunicação mediúnica, mas comunicação medianímica, porque existe a comunicação do desencarnado, mas tem que haver a participação da alma, do médium. Então ali está presente o animismo. Quando em pequeno grau, não interfere na comunicação do espírito. Mas nesse centro, não tem grupo de estudos, nunca teve.
tentamos implantar, não foi possível. Existe muito mediunismo e mistificação. E, pasmem vocês, existem alguns médiums que não acreditam na reencarnação. Aí eu fico pensando, será que eles não acreditam? Ou são os espíritos que se comunicam através deles que querem deixar eles mantidos na ignorância para que eles permaneçam na mesma infelicidade que eles estão? E aí vai ocorrendo o quê? O domínio da criatura para com a criatura. O poder ilusório, mas existente. E na pergunta 167, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Bom, agora eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa palavra, expiação. Podem colocar, por favor, na área de texto o que vocês entendem por expiação, para que nós possamos conversar um pouco? Porque, olha, quem ouviu no início da nossa jornada de hoje a música Feliz Doutrina, o nosso Vanir Cássia canta assim: sofrer não tá com nada. Mas tem muita gente que se diz espírita e fala assim: ah, eu estou aqui pagando. Eu estou sofrendo, mas eu estou pagando. Estou resgatando. Né? Aí passa a ideia de que o espírita, ele não é cristão, não. Ele é um grande de um masoquista. Adora sofrer. Adora expiar. Eu adoro expiação e prova. Mas é aquela comida gostosa lá na mesa, né, Rai? O que você acha? Aí a gente espia e prova. Depois que cansou de espiar e provar, prova e expia, né? A Claire comenta conosco que expiação é trabalhar para refazer algo errado que foi feito. Tá, mas você entende que expiação é sofrimento, Claire? A Clorineide diz que é uma correção do erro que cometemos. Ah, não. Muito bem. Não é sofrimento, né? E por que a gente sofre tanto? Hã? Quando é abandonado ou abandonada, depois de um relacionamento de algum tempo, e às vezes o relacionamento não durou nem 2 horas, a gente sofre igual um condenado, não sofre? Isso não é expiação, não? E quando a gente tem a perda de um ente querido, não é uma expiação? No Livro dos Espíritos diz que quando há perda no Evangelho também de entes queridos, normalmente é uma expiação para quem permaneceu no plano físico. Principalmente, entendo eu, se foi a perda de um filho. Existe mãe, pai e irmão que não sofra com a perda de um irmão, de um filho? É isso aí, Clair. Quando alguém da nossa família morre, não tem por que ficarmos tristes, né? Mesmo porque o Livro dos Espíritos diz assim: quando a gente fica naquela choradeira, ah, ele era muito jovem, por que que ele foi embora? Eu agora vou ficar órfão. Nós temos essa atitude, é por puro egoísmo. É como se estivéssemos na cadeia, o nosso companheiro recebeu a liberdade e a gente fica segurando ele pela camisa, né?
Não vai não, fica aqui, não vai não. Não me deixa sozinho. Isso é egoísmo, não é amor. Mas vamos lá entender o que é expiação? Eu achei fantástica essa explicação que pudemos observar num artigo na internet. Sobre a finalidade da encarnação, os espíritos respondem que Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Gente, Deus impõe? Cadê aquele Deus de amor trazido por Jesus e referendado pela doutrina espírita? A questão é só uma, que agora dá para entender melhor por que que nós falamos lá atrás que reencarnação é lei da natureza. É porque lei, né, principalmente da natureza, não se discute, mas não é uma imposição. É uma lei da natureza e é normal que isso seja assim. É isso, Clair. Na verdade, a reencarnação, a gente nem está conseguindo mais dar tempo para a consciência nos impor. Estamos pedindo com muito desespero para podermos avançar, quando entendemos já a necessidade de progresso. Aí, no comentário, diz assim: isso está no Livro dos Espíritos. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, porque somos todos perfectíveis, eles, os espíritos, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, na verdade, não é sofrimento. É necessidade de passar por todas as vicissitudes da existência corpórea, melhor falando, por provas, não é? Para que venhamos a evoluir, a progredir, intelectual e moralmente. Tem gente que acha que trabalho é vicissitude. Vamos nos imaginar sem trabalho? Tudo bem, pode até não vir vicissitude nenhuma, mas não há progresso. E da lei do progresso em O Livro dos Espíritos, tem uma parte lá que diz assim: aquele que não progride e, portanto, não evolui dentro do conjunto das leis naturais, a lei do progresso o leva de roldão, ou seja, não tem jeito. Não é uma imposição como nós entendemos. Ok? Mas é uma lei da natureza que não podemos deixar de cumpri-la. E aí nós conseguimos enxergar esta joia. O Simplício pergunta se a expiação será a forma de remir os erros pela dor. Simplício, eu fico com Leon Denis. A dor é inevitável, porque a dor nos obriga a evoluirmos. O sofrimento é opção. Mas, em geral, a gente pensa na dor como algo físico e já quer classificar, rotular expiação como sentimento. Porque, olha só, a dor é uma sensação, concorda? No entanto, o sofrimento é sentimento, mexe com o espírito. A dor, para que venha a promover sofrimento, o sentimento de sofrimento,
ela tem que ser dores da alma. Mas nós nos apegamos muito às sensações físicas, não é? E aí, a hora que vem uma doença que dói aqui, dói ali, né? Principalmente quando a gente chega na idade que nós estamos, né, Simplício? Vou falar bem baixinho para ninguém escutar. A idade do condor. Chegou nos 60, não tem jeito, né, Simplício? Tô com dor aqui, tô com dor ali, né? Já imaginou a gente dizendo, tô com expiação aqui, tô com expiação ali? Ia ser terrível, né? Mas vamos entender. A palavra expiação, então, queridos amigos que nos acompanham na sala Estudando Espiritismo da Rede Amigo Espírita, e queridos ouvintes que estão a nos acompanhar pela Rádio Brasil Espírita. A palavra expiação se acomoda ao que os espíritos colocaram, é a de sofrer consequências de. Lembremos Jesus, cabe muito bem. A semeadura é livre, mas a colheita, não tem jeito. Essa é obrigatória. E isto vem em conformidade com o livre-arbítrio e o princípio de causa e efeito. Não é assim mesmo? Mas, para que não passemos em branco, só quero fazer um rápido comentário. Já o fizemos, mas nunca é demais repetir. O livre-arbítrio, ele é relativo. Ok? Nós o exercitamos quando vamos adquirindo a liberdade de agir.